Agora nós vamos partir para a implementação. Para a gente poder criar o projeto, a gente vai precisar de ter o JDK 8 ou superior. Aqui eu estou utilizando o IntelliJ, mas você pode utilizar outra ideia que você queira, como o NetBeans. O projeto é um projeto Java normal, não é um projeto web. Então, a gente vai simplesmente criar um conjunto de classes e exibir o resultado no terminal. Eu vou criar uma nova interface chamada exportador lista produto. A gente vai ter os métodos que estão definidos aqui. Esses métodos eles têm um mais na frente para indicar que eles são todos métodos públicos. Então a gente vai ter um método que retorna um string chamado abrir tabela, que não recebe nenhum parâmetro. A gente vai ter um outro fechar tabela, abrir linha e fechar linha. A gente vai ter um outro fechar linha títulos. Vamos ter um método abrir coluna, que retorna a string, e recebe um valor, que é a string. Vou fechar coluna, que só retorna um string. E o exportar, que retorna um string. E recebe uma lista de produtos. Vai ser produto, lista produtos. Essa classe produto ela ainda não existe. E aqui ele me dá a opção de poder criar a classe. Nesse caso, se eu pressionar Alt e Enter, a primeira opção é criar a classe. E é exatamente isso que eu quero. Ele vai criar a classe aí vazia. E aqui está dando erro no list, porque eu preciso importar. Alt e Enter novamente, manda importar a interface list. Aqui eu tenho os métodos newInstance. Então esses métodos a gente vai criá-los depois, vamos pular por enquanto. Nós vamos criar nossa classe abstrata. Abstract exportador lista produto. Nós vamos dizer que essa classe ela implementa a nossa interface. Então, implements exportador lista produto. Com isso, ele solicita que eu defina a implementação dos métodos que serão herdados lá da interface. No entanto, como vocês podem ver, aqui somente o método exportar que vai ser definido uma implementação aqui nessa classe abstrata. Todos os outros métodos, esses métodos do fechar coluna para cima, eles vão ser definidos nas subclasses. Então, por isso que a gente precisa definir essa classe como uma classe abstrata. Se a gente não fizer isso, nós seremos obrigados aqui a implementar todos esses métodos que vêm da interface. Coloquei que a classe é abstrata e a gente vai sobrescrever só o método exportar. Se você pressionar um Ctrl espaço, começar a digitar exportar, ele já vai te dar a opção e aí é só completar, ele inclui o método aí para a gente. O exportar, a única coisa que ele vai ter que fazer é chamar esses métodos aqui na ordem correta, como a gente já discutiu. Então a gente pode já incluir a implementação desse método, só que para isso a gente vai ter que colocar essa constante aqui, título das colunas. Essa constante, ela vai ser definida com os valores que eu quero que apareçam nos títulos das colunas da tabela. Para a gente poder definir os valores para essa constante, a gente precisa saber quais são os atributos que o produto tem. E a gente não definiu atributo nenhum ainda. Então nós vamos definir aqui no produto alguns atributos. Eu vou definir aqui um ID como long, uma descrição como string, um preço como double. Pronto, só isso. Obviamente você precisa criar os getters e os setters, mas basta clicar com o botão direito aí e usar o seu IDE aí para mandar refatorar e encapsular os campos. Eu vou marcar aqui todos os campos. E pronto, agora a gente já tem o produto com os devidos atributos getters e setters. Então se a gente tem ID, descrição e preço,
a nossa lista de colunas vai ser esses campos. Eu vou ter private, na verdade eu vou colocar isso como protegido, é como tá, se você olhar aqui, essa constante ela está marcada com cerquilha, isso quer dizer que é um atributo protegido. E ela está sublinhada, quer dizer que ela é final, mas como a gente tem o nome todo em maiúsculo, já indica isso. Toda constante é final. Então, eu vou dizer que ela é protegida, estática, final, e ela vai ser uma lista de string e chama títulos colunas. Então, esse títulos colunas é uma lista, eu preciso instanciar essa lista. Como essa lista não vai mudar, a forma mais fácil para a gente inicializar essa lista já aqui diretamente na declaração da constante é usar a classe arrays.asList, e assim eu consigo passar os valores que eu quero. Então o primeiro campo é o ID, eu posso até no lugar de ID exibir outra coisa, então por exemplo código, não quero exibir a palavra ID, quero exibir código. A outra coluna seria descrição, só que eu vou colocar a descrição com os devidos acentos, da forma que eu quero que apareça na tabela. E por último, o valor. Eu só troquei as aspas aqui, são aspas duplas. E com isso eu consigo inicializar a minha lista de títulos em uma única linha. A partir de agora a gente consegue implementar o nosso método exportar. Esse método exportar ele tem que devolver uma string contendo o código da tabela gerada em HTML ou Markdown, de acordo com a implementação que a gente utilizar. Mas o que a gente sabe é que a gente precisa chamar esses métodos na ordem. Eu vou primeiro chamar o método abrirTabela. Ele vai me retornar um código que é o código usado para abrir tabela. Se for HTML, é table. Se for Markdown, esse método simplesmente me retorna uma string vazia. A última chamada tem que ser o fechar tabela, como a gente tinha falado. Eu preciso abrir a linha de títulos, então eu vou chamar o abrir linha, depois eu vou chamar o fechar linha. E aqui eu preciso abrir uma coluna para cada um dos títulos que eu tenho aqui na minha constante títulos coluna. Então, obviamente, para isso, eu vou fazer um for nesse títulos coluna. O jeito mais fácil de fazer isso aqui no IntelliJ é só digitar títulos_coluna.for. Se você está no NetBeans, a forma mais fácil é você digitar for, Ctrl espaço e escolher, acho que a quarta opção, que é a opção do for each. Eu vou fazer aqui do jeito que é no IntelliJ. E ele inclui esse for aí para mim, eu vou mudar só o nome da variável aqui. E para cada título, eu vou abrir coluna, passando o valor que eu quero exibir para aquela coluna. E nesse caso é o título da coluna. E depois que eu abrir a coluna, eu preciso fechar a coluna. Por fim, ele fecha a linha. Então todo esse código aqui é para abrir a linha dos títulos, incluir as colunas com o título e fechar essa linha de títulos. O que eu preciso agora é percorrer essa lista de produtos que foi passado, obter os valores de cada um dos produtos que estão dentro dessa lista e exibir na minha tabela. Eu vou precisar de mais um for, e aí eu vou usar o for each para isso. Então eu vou chamar aqui de produto. Para cada produto que eu tiver, eu vou ter que abrir e fechar a linha do mesmo jeito que eu fiz aqui. Eu tenho que abrir uma linha e fechar uma linha. Para cada linha, eu vou ter que pegar os valores dos atributos de acordo com o que eu defini aqui nos títulos. Eu preciso pegar o valor do código da descrição e do atributo valor de cada produto, exibindo isso em uma coluna. Então eu vou chamar o abrir coluna, e a primeira coluna, como é o código, eu vou pegar o produto, get ID, o ID é que a gente chamou de código, e mandar exibir o conteúdo do ID. E aí depois disso eu tenho que fechar a coluna. E obviamente eu vou fazer isso para todos os outros atributos da classe produto. Só que como você pode observar aqui, ele está reclamando que o método abrirColuna espera uma string, só que o que eu estou passando é um long, porque o ID é long. Então a gente precisa converter esse ID para string. A forma mais fácil de fazer isso é fazendo string.valueOf. Eu vou passar um valor qualquer, ele vai converter esse valor para string e exibir na coluna.
eu abri a coluna para exibir o ID e fechei a coluna. Eu preciso repetir o mesmo processo para os outros atributos. Então, o getDescrição, só que o descrição não precisa do string.valueOf, porque o descrição já é string. E por fim, eu preciso do valor. Então, produto.getValor. Get preço. Então, aqui vamos alterar para preço. E da mesma forma, eu tenho um problema porque o método abricoluna espera um string e o preço é double. Então, eu tenho que converter de double para string e a gente já sabe que a gente consegue converter de qualquer coisa para string usando o valueOf. Então, para cada coluna, eu tenho que abrir e fechar a coluna. E é essa a estrutura que a gente precisa criar. Só que a gente precisa retornar uma string com o código gerado por todas essas chamadas aqui. Cada uma dessas chamadas de métodos vai retornar uma string e eu vou ter que montar a minha tabela juntando o retorno de cada método chamado. Então eu vou ter que concatenar todos os resultados dessas chamadas de métodos para eu poder retornar no final. Como são várias concatenações, a forma mais recomendável de a gente fazer isso é usando um string builder. Então eu tenho um objeto, uma classe string builder, eu vou chamar de builder e só instanciar o nosso string builder aqui. Então com isso eu vou adicionando o resultado das chamadas de cada função dentro do meu string builder. É esse aqui fazendo builder.append. Então eu vou pegar o resultado da chamada da função abreTabela e adiciono ao final do meu builder, do meu string builder. Eu vou concatenando nesse builder para eu poder obter o resultado final depois. Então aqui eu vou copiar e fazer a mesma coisa para todos os métodos. Cada um dos métodos que eu chamei tem que estar dentro do builder.append. Então, todos eles vão estar assim. No final, depois que eu anexei, eu concatenei todas as chamadas das funções no meu builder, eu posso retornar o conteúdo final fazendo o builder.toString. Só nesse momento é que o método vai de fato concatenar todas as strings e gerar uma única string. Um detalhe importante do nosso método exportar, que a gente pode perceber aqui no nosso diagrama, é que as subclasses elas não vão modificar a implementação desse método. Toda a implementação ela vai ser definida aqui na nossa classe abstrata. Esse método ele não tem que ser alterado pelas subclasses. Para a gente impedir que o método ele seja sobrescrito, que uma subclasse tente modificar o método, a gente pode colocar o método como final. Ele define toda a estrutura de um algoritmo, todos os passos do algoritmo foram definidos aqui. Alguns desses passos, nesse caso do exemplo, a maioria deles, a gente não sabe como que vai ser a implementação. Tudo vai depender das classes que estendem essa nossa classe abstrata. O método abrirTabela, a gente não sabe como é que ele vai funcionar de fato. Tudo depende de qual classe a gente está utilizando no final.